Oi pessoal, para esse vídeo a gente selecionou um exercício sobre continuidade e ele diz o seguinte: determine A real, determine o número A, tal que f seja contínua em x igual a 1. E a f foi dada aqui. Nota a primeira coisa que a f é uma função que está definida em duas sentenças, né? E o divisor de águas das duas sentenças é justamente o x1. Nota, a f de x ela atribui para cada x o valor raiz de x mais a quando x está maior ou igual a 1. E atribui o valor 2ax² menos 1 quando x é menor do que 1. A gente já sabe que a função raiz de x mais a é uma função que tem um formato, uma curva de uma parábola, enfim. E a gente também já sabe que a função escrita 2ax² menos 1 também é uma curva que vai ser uma curva de uma parábola. E eu coloquei aqui, esbocei mais ou menos o que está acontecendo. Veja que aqui a gente tem o x igual a 1. A partir do 1 a gente tem uma função do tipo raiz de x mais a. E antes do 1, uma função aqui que é uma parábola que está aqui, esboçada pelo menos. Qual é o objetivo? Geometricamente, pelo menos, o objetivo é que essas coisas se encontrem. Quer dizer, quando a função vai ser contínua em 1, é porque você vai passar de um gráfico para o outro sem esse salto. Agora, a gente não vai simplesmente explicar uma coisa dizendo que tem um salto, que o gráfico, nada disso. Nós vamos explicar pela definição formal do cálculo. Então, vou lembrar com você qual que é a definição de uma função ser contínua no ponto. Então, a primeira coisa para uma função ser contínua num ponto, por exemplo, para f ser contínua em A, a definição é a seguinte: f é contínua em x igual a x0 se... Basicamente, são três coisas. Primeira coisa, o x0 está no domínio da função. Depois, o limite quando x tende a x0 de f de x existe. E terceiro, esse limite é o f de x0. Já que o x0 está no domínio, tem que existir um f de x0. E a gente escreve todas essas coisas assim. Dá para escrever numa sentença só. Veja. O limite quando x tende a x0 de f de x é o f de x0. Aqui você já está dizendo que o x0 está no domínio, porque senão essa expressão não faz sentido, f de alguma coisa que não está no domínio. Aqui você já está dizendo que o limite existe, porque automaticamente ele já é igual ao f de x0. Então, basicamente, essa é a definição. Quero te lembrar que existe um teorema dos limites laterais que diz o quê? Quando os limites laterais existem e coincidem, então o limite bilateral ou o limite propriamente disso é esse valor comum. Então, outra forma de escrever seria colocar que o limite, quando x vai para x0 pela direita, de f de x, é igual ao limite quando x vai para x0 pela esquerda, de f de x, e esses dois têm que ser iguais a f de x0. Quer dizer, quando os dois limites existem e coincidem, o limite é exatamente esse valor comum. E isso é uma equivalência. Isso é um teorema que diz que essas duas coisas são equivalentes. Dizer isso ou dizer isso dá na mesma. E por que eu estou passando para essa outra linguagem? Porque como a minha função está definida uma sentença depois do 1 e por outra sentença antes do 1, claro que eu vou ter que investigar o limite no 1 por valores menores e por valores maiores, já que a minha lei de associação muda. Então eu vou tentar focar nos limites laterais, quando x tende a 1 pela direita e quando x tende a 1 pela esquerda. E a obrigação é que eles sejam iguais, que eles coincidam. Tenho que determinar qual é o a que faz esses limites serem iguais para que a função seja contínua em 1. Eu vou apagar aqui agora, que já está explicada aqui a definição, e vamos fazer a solução desse problema particular. A solução será feita assim. Nós vamos calcular o limite quando x tende a 1 pela direita de f de x. Você diz, tá bom, quando x tende a 1 pela direita, x está tomando valores próximos de 1 por valores ligeiramente maiores do que 1. Olhando para a minha expressão, qual você deveria decidir qual das duas sentenças você vai tomar para f? Ora, mas se x está próximo de 1 e toma valores ligeiramente maiores do que 1, é porque o x está aqui, nessa parte do domínio. Então, você vai pegar a expressão que corresponde ao x nessa parte, né? Os valores que são maiores do que 1.
Então, eu vou colocar raiz de x mais a. Eu vou colocar assim, limite de x tendendo a 1 pela direita, de raiz de x mais a. Ok? E agora, bom, esse limite é um limite muito simples, né? Se você já aprendeu que o limite da soma é a soma dos limites quando eles existem, e se você já aprendeu que o limite da raiz é a raiz do limite, ou seja, você pode passar esse limite para dentro aqui, então é simples, é só substituir o x igual a 1 e vai ficar a raiz de 1 mais a, que também é igual a 1 mais a. Então, por um lado, o limite deu 1 mais a. Pelo outro lado, o raciocínio é idêntico. Eu vou fazer o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de f de x, só que agora, como o x tende a 1 pela esquerda, ele se torna próximo de 1 por valores menores do que 1. E aí eu vou pegar a segunda sentença, né? Claro, analogamente, a sentença que me corresponde aos valores de x menores do que 1. E é essa daqui, 2ax² menos 1. E nota que você tem um polinômio, então o limite aqui é fácil de calcular. Você só substitui o menos 1, e isso daqui vai dar 2a menos 1. Acabou, se você calculou os dois limites laterais. Agora qual é a exigência? É que eles coincidam. Né? Os dois existem, no caso, para algum a real, esse limite sempre vai dar 1 mais a e esse vai dar 2a menos 1. Então nota que isso aqui é um número que depende do a e esse aqui é outro número. Eles existem, mas agora você quer que eles coincidam. Então, para que f seja contínua, em x igual a menos 1, deve-se ter os dois limites coincidindo. 1 mais a igual a 2a menos 1. E resolver essa equação é bem simples, né? Você pode subtrair a dos dois lados e passar esse 1 e o a é igual a 2. Essa aqui é a resposta do seu problema. Tudo bem? Bem justificado pela própria definição. E, bom, aqui, voltando para o nosso gráfico, a gente tem que esse ponto aqui, onde essa parte da parábola amarela para x maior que 1 começa, é justamente 1 mais a. E você tem ainda o ponto onde essa parte laranja termina, que é para x igual a 1, que é exatamente 2a menos 1. Quando essas coisas são iguais, ali, o que vai acontecer se esses dois números são iguais? Você vai ter o gráfico exatamente engatado, onde um começa e o outro termina. E isso, graficamente, é a ideia que a gente tem de continuidade. Você pode observar que essa função é todinha contínua, até mesmo na quebra da lei de associação da função, ela fica ali contínua, certo? Então, não só pela definição e pelo formalismo, pela conta, bem como pelo gráfico, essa noção de continuidade deve ficar bem clara para você que está aprendendo e está estudando isso agora, tá ok? Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.